Olá ao público do Conadesim. Mais uma vez tenho a honra de entrevistar um grande profissional. Hoje eu falo com a Tatiara Monção, de Fortaleza. A Tatiara é nutricionista materno-infantil, especialista pela grande experiência que ela tem em alergia alimentar, palestrante. Ela faz palestras pelo Brasil todo sobre esse tema e falaremos sobre alergia à proteína do leite de vaca. Tudo bem, Tatiara? Tudo bem, boa tarde. É um prazer recebê-la no Conadesim. O seu conteúdo, sem dúvida, fará diferença na vida de profissionais, educadores e principalmente das famílias brasileiras que estão nos vendo. Primeiramente, Tatiara, o que é alergia à proteína do leite de vaca? Explica isso para nós. E vamos lá, de uma maneira bem simples e prática. Quando uma criança recebe o diagnóstico que ela tem alergia à proteína do leite de vaca, que a gente chama pelas siglas APLV, essa criança realmente tem alergia ao leite, às proteínas do leite de vaca. Ela não pode consumir o leite de vaca, nem seus derivados, e algumas podem sim com os traços, quer dizer, alguns produtos que vêm no rótulo. Esse produto contém traços de leite. Algumas crianças podem com isso e outras não. Mas o que é que acontece com a alergia? Essa criança, ela é sensível à proteína do leite de vaca. Quando ela consome, o organismo entende que essa proteína é inimiga e ele passa a combater. Aí, quando deflagra as reações alérgicas. Mas só que ela é passageira. No momento, ele não pode consumir aquele alimento, mas depois a alergia alimentar é típica da infância e na maioria dos casos ela vai passar com a idade. Que bom. Isso realmente é importante saber que ela passa. Agora, Tatiara, a gente sabe que existem intolerâncias, existem outras dificuldades na alimentação das crianças. Como desconfiar da APLV ou da alergia à proteína do leite? Primeiro, se for em criança e se essa criança mamar, for um bebê, quando a mãe chega dizendo meu filho foi diagnosticado com intolerância à lactose, esse diagnóstico está errado. Na maioria das vezes ele está errado. Por quê? Porque o leite materno ele é riquíssimo em lactose. Se essa criança mamava e passou para a fórmula infantil tradicional e começou a ter as reações, está quase que fechado um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca e não de intolerância à lactose. Quando é alergia, é reação às proteínas. Reação alérgica se dá às proteínas. Intolerância é a carboidrato, ou seja, intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Só que os sintomas são parecidos, mas o mais comum é alergia à proteína do leite de vaca nas crianças, intolerância à lactose nos adultos e nos idosos. Algumas crianças com 5 anos podem sim apresentar intolerância à lactose, no caso a gente chama de hipolactasia primária, por um defeito da enzimazinha lactase que deixou de ser fabricada. Mas um diagnóstico de um bebê de intolerância à lactose, ele é raro, tanto pela literatura como pela prática. É mais fácil de acontecer um equívoco nesse diagnóstico. Eu sugiro até uma segunda opinião médica, porque bebês, diagnóstico de intolerância à lactose geralmente é um diagnóstico falho. Ele é mais comum ser alergia à proteína do leite de vaca. Até que idade essa confusão acontece e até que idade pode essa criança apresentar alergia? 2 anos, 3 anos, 4 anos? É assim, às vezes eu acho que a mãe se assusta com o diagnóstico e como é mais conhecido a intolerância à lactose, ela passa a dizer pra gente. Só por que é interessante a gente saber? Porque são duas condutas. Quem é intolerante à lactose pode com leite, mas leite sem lactose. Quem é proteíno A, quem é alérgico à proteína do leite de vaca, não pode, é 000. Esqueça produtos também sem lactose. Aí tem gente que diz assim, mãezinhas que estão amamentando, mas eu tirei toda a lactose da minha comida e ele ainda está reagindo. Claro que ele está reagindo, porque independente da mãe tirar a lactose, o leite materno dela tem. E mesmo assim, o bebê dela não é intolerante, o bebê dela é alérgico. Nesse caso tem que tirar a proteína. Então, o que é que eu sugiro? Às vezes a mãe confunde
confunde. Às vezes é porque você tem seu bebê, quer curtir seu bebê e recebe um diagnóstico de alguma coisinha que eu nem chamo doença, aí impacta, porque você tem seu bebê e quer curtir ele. Aí ela, e como é mais conhecido a intolerância, aí ela chega no profissional e diz que o bebê tem intolerância, o filho pequeno tem intolerância, a conduta vai ser para intolerante e vai ser totalmente falho, porque você vai dar proteína para essa criança que vai prejudicar bastante ela. Então, assim, a diferença de intolerância à lactose, que dá geralmente em adultos, que afeta a barriguinha também, mas que não deflagra nenhuma reação de pele, não corre risco de vida, essa é mais tranquila. A alergia à proteína do leite de vaca, para algumas crianças, ela pode levar ao óbito, certo? São crianças que podem fazer edema de glote, crianças que fazem urticária com frequência, crianças que precisam ir para o hospital tomar adrenalina. Então, a gente precisa desses dois diagnósticos bem diferenciados. Intolerância à lactose, ela é progressiva. Quem tem, ela vai se estender e ela vai piorar. A alergia à proteína do leite de vaca, ela vai passar. Ela vai passar para a maioria das crianças. Poucas crianças permanecerão alérgicas com o passar da idade. A literatura é bem clara. A mais recente diz que 50% das crianças ficarão curadas com 1 ano de idade, 75% das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca ficarão curadas até os 3 aninhos e 90% ficarão curadas até os 6 aninhos ou mais. Esses 10% são aquelas crianças bem alérgicas. Não é toda criança que é alérgica, que ela tem a possibilidade de ficar alérgica para a vida toda, não. A grande maioria vai tolerar ou curar, que a gente chama. Tatiara, em relação à barriga, distensão abdominal, a gente sabe que a intolerância à lactose é comum, a distensão abdominal. Na alergia, se a criança tem apenas a distensão abdominal e não tem os outros sintomas, pode ser considerada alergia? Pode. O que é que acontece? Na alergia, a gente tem 2 tipos bem conhecidos, que é a alergia do tipo não mediada, a qual todos os exames que a criança fizer vão dar negativo, mas mesmo assim, quando ela entra em contato com o alimento, ela apresenta as reações, ou seja, o abdômen sem protuso, diarreia, mal-estar, aí começa a levar a perda de peso. Só que quando a mãe faz os exames, que dá negativo, ela diz, não, meu filho não tem. Mas nesse caso a gente chama de alérgicos à proteína do leite de vaca do tipo não mediado, ou seja, não acusa nos exames, mas o que importa para essas crianças é a clínica. O outro tipo de alergia é a alergia a proteína do leite de vaca do tipo mediado, a qual a criança no primeiro contato ela já reage, ela faz placa, urticárias, pode fazer edema de glote, pode fazer anafilaxia. Essas são crianças mais severas e são aquelas crianças que quando você faz os exames, e os exames vão positivar. Nesse caso, o que é que acontece? Que eu vejo muito no consultório. Tem mães que dizem assim, ai doutora, a médica disse que ele tem alergia à proteína do leite de vaca, mas ele não faz mancha, ele não tem diarreia, ele só não cresce. Só não cresce? Só não cresce, eu acho que é o principal sintoma, porque assim, peso a gente recupera, tudo a gente consegue fazer, mas a gente não consegue recuperar crescimento de criança. Aí, assim, tem crianças que ela vai ser clássica, ela vai apresentar diarreia, distensão abdominal, falta de peso, falta de crescimento, urticária. Mas tem crianças não, que ou ela tem somente distensão abdominal com o consumo do leite, ou então ela apresenta sangue nas fezes, que é muito comum. Mas esse sangue não está visto. Quando a gente faz um exame de sangue oculto nas fezes, e ele é positiva. Aí ele, somado a outros sintomas da criança, é que a médica talvez feche um diagnóstico de alergia alimentar. Porque hoje em dia o que é que acontece também? Uma criança tem diarreia, uma criança que tem um pouquinho de baixo de peso, todo mundo já liga que essa criança é alérgica à proteína do leite de vaca. Não é bem assim. Tem que ter cautela, a gente precisa de diagnóstico médico, precisamos dos gastropediatras, precisamos dos pediatras e dos alergas pediatras para poder dar esse diagnóstico. Porque eu como nutri, eu posso fazer a conduta, fazer a exclusão desses alimentos para a mãe que está alimentando e não tira a mãe desse aleitamento, não tira a criança desse aleitamento, porque é comprovado sim que o aleitamento materno para criança alérgica ajuda sim na cura. Eu acho que porque talvez deixa o intestino mais
mais maduro, deixa o intestino mais forte, é isso que eu quero dizer. E para a criança, a gente exclui a proteína do leite de vaca e bota outros leites, ou a fórmula especial, ou se a criança for maiorzinha, a gente bota leites vegetais e suplementação de cálcio. Tatiara, quais os riscos que a criança corre com alergia à proteína do leite de vaca? Os riscos que essa criança pode correr. Os alérgicos mediados, que a gente sabe que eles vão entrar em contato e já vai apresentar uma reação de 0 a 2 horas, essas crianças, algumas correm um risco mais severo, correm risco de vida sim. São crianças que, dependendo da reação, elas podem fechar a glote e ter um choque anafilático, elas precisam urgente de um hospital. Mas aquelas crianças que são meio que assintomáticas, que nem todas, porque tem que apresentar um sintoma. Baixo crescimento, baixa estatura, criança irritada, abdômen protuso, a gente faz suplementação e não resolve, criança que rejeita o leite a todo custo. Essas crianças, qual o risco dela? Déficit de crescimento. Se eu tenho déficit de crescimento, eu atinjo o cognitivo. Aí eu tenho também o mal-estar, aquela sensação, não dorme bem à noite, fica irritado de manhã, como se está no coleginho, como que a gente fala render no colégio. Assim, a alergia alimentar, ela maltrata muito. E ela é alérgica. Eu digo muito para o pai que tem uma criança que não apresenta os sintomas clássicos. Ai, mas ele sempre tomou leite, eu vou tirar e vou colocar esse leite ruim? Não, eu prefiro dar esse leite e dar em pouca quantidade. Não. Quando é alergia à proteína do leite de vaca, você tem que tirar tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, é zero. Não importa se os sintomas são fortes, se os sintomas são fracos. É zero leite. Eu digo, pai, vamos lá. Você é alérgico a camarão? Porque a maioria dos adultos são alérgicos. Assim, aqui a gente vê com facilidade adultos alérgicos aos frutos do mar. Aí eu digo, pai, você é alérgico a camarão? Ele diz, eu sou. Você imagina você comendo camarão todos os dias? Se você não tem um edema de glote, se você não vai ter urticária, mas você não vai se sentir bem. Aí ele diz, realmente, então assim, às vezes a gente precisa convencer um pai, precisa ter conhecimento para poder passar para essa família. Porque quem vem com sintoma clássico, ótimo, que a criança está com diarreia, que a criança está com abdômen protuso, mas quem vem com aqueles sintomas o que eu acho principal, que é a falta de crescimento, mas você olha para a criança e ela está bem. Por quê? Porque ela está pequena e aquele peso dela condensa. Se ela tivesse estatura adequada, ela seria muito magra, porque o intestino está tão machucado que não há absorção de nutrientes. Aí, se eu tenho meu intestino machucado, se meu intestino é fonte de defesa para todo o meu organismo, eu abro sim portas também para outras infecções. Então, se não está certo, o médico diagnosticou, a gente tem que fazer a dieta. E eu digo muito para a mãe, fazer a dieta por um tempo, porque isso é passageiro e vai passar para a maioria deles. E o diagnóstico é só mesmo com o pediatra, não com a nutricionista? Só. O diagnóstico é tipo do médico, do médico mesmo, e às vezes eles fazem um diagnóstico que você vai, só para ter certeza, onde você retira, a criança apresenta aquelas reações, você retira o leite todo por 2 meses e eles fazem um confronto, colocam o leite de novo para ver se a criança vai apresentar. Se a criança apresentar, aí eles fecham o diagnóstico. Se não, libera de novo, foi alguma coisa no momento que apareceu, pode ser infestação parasitária, pode ser uma virose do momento, que eu repito, nem tudo é alergia. Claro. Esclarecedor. Tatiara, eu li que às vezes algumas mamães precisam parar de amamentar os seus filhos. É verdade isso? Pronto, mães que recebem o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca dos filhos e que os filhos estão exclusivamente no leite materno. Essa mãe não precisa desmamar essa criança. O leite materno, repito, é fator para ajudar na tolerância mais cedo da cura que elas ficam procurando, da cura dessa criança. Uhum. Basta a mãe não fazer, a mãe faz a dieta, no caso, não é a criança. A mãe faz a dieta e ela amamenta tranquilo. Eu até digo, se a criança está mamando, ela tem todo aquele leitinho dela, que a gente sabe que o leite materno é soberano, tem o poder imunológico, a gente chega até a fazer uma introdução alimentar com 6 mesinhos, melhor, porque aquele intestino dele já está forte. Mas a mãe tem que fazer dieta zero. Aí é onde a gente entra. Porque é fácil dizer, tire tudo de leite e derivados. Mas os outros rótulos, a nomenclatura dos rótulos dos alimentos.
onde não vem dizendo que tem leite, sim que tem caseína, e sim que tem as outras proteínas do leite, ou então tem siglas. Então a gente tem que ensinar essa mãe como ler rótulo, tem que ensinar ela que alguns, sim, dependendo do caso, vão precisar trocar utensílios, vai precisar trocar bucha, esponja de lavar prato. A gente tem que orientar. É muito difícil a gente conseguir um alimento seguro para essa mãe que está amamentando fora de casa. Então eu indico que as minhas mãezinhas que estão amamentando seus bebês alérgicos, que não é seguro comer fora de casa, elas vão ter que sair sim com as suas marmitas. Isso é difícil no começo, mas com uma semana, 2 semanas, elas já ficam bem aptas para isso e levam super tranquilo essa amamentação. A maioria das minhas mães, eu acho que todas, eu não tive nenhuma que desistiu de amamentar seu filho por conta disso. E é super tranquilo mesmo. Tudo E vai, a gente suplementa essa mãe também. tudo vai dar a orientação que é dada, sem dúvida. Agora, no caso dessas mães que vão fazer a dieta, a saída para elas no consumo do leite seriam leites vegetais? Essas mães que vão fazer dieta do leite, o que é que acontece? Essa pergunta foi ótima. Quando você recebe o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, que o médico diz, olha, tira tudo de leite e derivados. Essas mães correm para a soja. Só que a maioria das crianças tem um tipo de alergia que é do tipo não mediado. E independente disso também, essas são a maioria das crianças. Mas assim, quem tem alergia à proteína do leite de vaca, os bebês, eles têm uma grande chance de fazer reação cruzada à soja. Então eu peço muito que a gente não sabe qual tipo de alergia, que no começo essa mãe não entre com a soja, para a gente não fazer uma alergia cruzada. Aí a gente entra com leite de aveia, entra com leite de arroz. Eu não gosto de entrar com leite de amêndoas, por quê? Porque a amêndoas são os 7 alimentos mais alergênicos que a gente tem, são as oleaginosas. Então, assim, é muito arriscado eu não saber que tipo de alérgico essa criança é. Por quê, Rodrigo? O que é que eu falo? O primeiro diagnóstico é de APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Mas essa criança tem alergia alimentar. Pode, sim, surgir outros alimentos. Às vezes a gente sabe quando a gente tira leite derivados e essa criança não estabiliza. E a gente tem que descer, sim, outro alimento. Depois de 4, 6, 8 semanas, a gente parte para outro alimento. E na introdução alimentar, essa criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, ela pode reagir a um mamão, pode reagir a uma banana, pode reagir a uma carne de vaca. Tem que ter cautela. Porque, assim, o que eu vejo aqui é mãe dizendo assim, ele é alérgico, ele tem APLV. Aí eu pergunto, mas é só APLV? Aí ela diz, mas a criança não estabiliza com a dieta do leite. Então tinha outro vilão na área. Eu gosto muito de trabalhar com alergia alimentar. E aí você fica observando se vai aparecer outros alimentos. Se sim, a gente resolve com a introdução cautelosa, porque se eu coloco tudo de uma vez, numa criança que é tudo de uma vez que eu falo, um bebê que não tem alergia alimentar, ele vai comer a sopinha dele tranquilo, as frutinhas de manhã e de tarde. Um bebê que tem diagnóstico de APLV, comigo, introdução mais cautelosa, como é? Um dia ele come a frutinha por 2 dias e fica observando, não tem sintoma, passa para outra frutinha. E assim a gente vai seguindo. Não tão lentamente e não também rápido demais. Claro. Mas a gente tem que achar um termo para essas crianças alérgicas. Claro, claro. Agora, todo bebê, Tatiara, ele diagnosticado com APLV, ele vai ter reações ao leite da mãe ou nem todos? Diagnosticado ou não? Nem todos. Nem todos, vamos supor. Os casos clássicos aqui. Tem bebês que vão apresentar reações quando ele foi apresentado a fórmula infantil. Vamos supor, eu estou com meu bebê amamentando tranquilo, ele é uma criança alérgica, eu ainda não sei, mas quando eu for dar uma fórmula infantil, tradicional, que tem proteína do leite, ele já apresenta reações vermelhinhas na boca, aí já começa a apresentar urticárias no corpo. Então esse é um bebê do tipo mediado. Ele precisa, sim, urgente, de um hospital, precisa de um alergopédia, que a gente chama. E esses bebês, geralmente, eles toleram a mãe tomando leite de vaca porque passa para ele de uma forma hidrolisada. Mas tem bebês, principalmente dos tipos alérgicos não mediados, que a mãe ele nunca provou a fórmula infantil e eles têm reações absurdas, simplesmente mamando. Aí a mãe diz, ele tem reação ao meu leite. Não é ao seu leite, é o que você come que está passando para ele. Aí, nesse caso, a gente faz dieta para a mãe. E eu ainda vou ser mais sincera, a maioria dos meus casos fazem reação via leite materno.
Claro. Aí os outros que sobram é quando a mãe vai só introduzir, porque volta a trabalhar, porque precisa se ausentar, e algum familiar vai oferecer a fórmula infantil. Aí é quando descobre a alergia alimentar dessa criança. Tatiara, em relação a um mito muito grande também em relação ao sabor da fórmula, quando a mãe tem essa dificuldade de desmamar e passar então, ou complementar com fórmula. Isso é mito ou isso é verdade? Bom, isso é verdade, mas o que é que acontece? As fórmulas infantis para crianças alérgicas, elas são as extensamente hidrolisadas ou as fórmulas de aminoácido livre. E quanto maior a hidrólise, quer dizer, quanto maior a quebra dessa proteína, a gente vai perdendo a palatabilidade. Então, nós, adultos, que temos um paladar formado, que já conhecemos todas as coisas gostosas da vida, na hora que a gente coloca aquilo na boca, aquilo é impalatável. Aí a mãe diz, não, eu não vou dar para o meu filho, ele não vai aceitar. Mas o bebê estava em leite materno, aleitamento materno, o paladar dele não foi viciado. Ele vai sim aceitar essa fórmula. A maioria das vezes ele não aceita porque ele não quer, não é porque ele não gostou da fórmula, porque a fórmula é ruim. Porque ele quer o peitinho da mamãe, ele quer o leitinho da mamãe, entendeu? Porque assim, se quando a mãe abre uma lata, ela já diz, esse leite é ruim, ele não vai gostar, ele não vai gostar. Parece que a criança sente e Claro. ele não vai aceitar. Aí elas me perguntam, o que fazer para o meu filho aceitar o leite? As que têm leite materno ainda, eu peço para elas que vão precisar trabalhar, que elas façam a transição, 70% leite materno, 30% a fórmula infantil na mesma mamadeira, depois 50% leite materno, 50% a fórmula infantil na mesma mamadeira, e assim vai fazendo o bebê aceitar. Gradativamente. Legal. Gradativamente. E para as que não têm o leite, que são crianças que já provaram as fórmulas mais palatáveis, que são os NANs, os Aptamil da vida, que elas vão ter que ir para extensamente hidrolisado ou para a fórmula de aminoácido, realmente essas crianças vão sentir a diferença e não vão aceitar. Algumas, porque algumas aceitam tranquilo. Aí nesse caso, eu peço para a mãe bater com uma frutinha. Aí a gente tem outros suplementos no mercado que a gente pode colocar que dá um saborzinho melhor. A gente faz alguma coisa para poder modificar esse sabor. Não pode entrar com açúcar, é claro. A gente entra assim com engrossantes, dependendo do poder aquisitivo da família, porque tem suplementos, mas esses suplementos não é para todo mundo. A gente tem que ver, também tem que ver o poder aquisitivo dessa família. Mas assim, a gente tenta mascarar o sabor dessa forma e com o tempo a criança passa a aceitar. Mas eu repito, é ruim pra gente que já tem um paladar formado. Para muitas dessas crianças, ainda não é o costume deles estarem nessa forma, e para os que estão mamando, eles não estão rejeitando o sabor. Eles estão rejeitando porque eles querem o peitinho, eles querem o leitinho da mamãe. É uma transição. E os outros estão rejeitando porque já conheceram aquela fórmula mais doce. Aí você passa para uma fórmula quase sem sabor, elas têm um pouquinho, as mães relatam muito, minha filha é alérgica, foi alérgica, elas têm um pouquinho sabor de peixe. Aí eu não vou dar essa fórmula horrível para minha filha, mas é necessário que ele tome. Claro. Esse leite faz parte sim do tratamento, porque a gente vai conseguir com ele a evolução da criança. Sem dúvida, sem dúvida. Muito. E como eu disse antes, tudo vai da orientação e da forma como é conduzido o processo, sem dúvida. Agora, Tatiara, em relação à introdução alimentar, qual a diferença para uma criança alérgica e para uma criança não alérgica? O tempo, cautela. Um bebê não alérgico e um bebê alérgico, eles vão comer iguais. Por quê? Porque o leite de vaca não era para entrar na alimentação de nenhuma criança. No caso, entra para nós o que é necessário, eu até digo que é um mal necessário, mas essa é só a minha opinião. Então, o que eu quero lhe dizer, um bebê que tem alergia alimentar, ele vai comer igual um bebê que não tem alergia, só que um bebê que não tem, ele vai comer hoje banana e à tarde ele come mamão. Um bebê que tem alergia alimentar, dependendo do tipo de alergia, ele vai passar 2 dias comendo só banana. Às vezes eu preciso cozinhar essa banana para poder perder um pouquinho da alergenicidade, para ele poder comer. No outro dia ele vai comer maçã. Aí passa, no outro dia não, 2 dias depois, passa 2 dias comendo só maçã. Ele vai comer tudo que o outro bebê ia comer, mas devagar, esperando para observar se vai ter uma reação. Porque às vezes tem uma reação imediata e às vezes tem uma reação retardada. Ele vai passar dias para poder reagir. Aí ele vai chegar, por exemplo, um bebê que está mamando e não tem alergia alimentar, ele vai comer igual a outro bebê que está mamando
e tem alergia alimentar. Por quê? Que não vai entrar nada de leite de vaca. A única diferença são aqueles bebês que estão na fórmula infantil, que as fórmulas infantis estão aí porque acontece sim algum imprevisto e a mamãe não consegue amamentar. Claro. Aí, nesse caso, a diferença entre a fórmula infantil tradicional e a fórmula infantil especial. Mas eles vão comer iguais, a única diferença é o tempo de introdução, que um vai ter que ir mais devagar, mas eles vão comer iguais. Claro, sem dúvida. Agora, Tatiara, em relação às possíveis carências nutricionais, até pelo esse processo mais lento de introdução alimentar ou pela exclusão do leite, é possível que exista carências ou como fazer para evitar essas carências? Se for uma criança com alergia alimentar múltipla, pode sim haver carências. Por quê? Porque essa criança vai ter que ficar sem esse alimento. E às vezes acontece que a mãe tem muito medo de introduzir um novo alimento. E o que é que eu digo para a mãe? A alergia alimentar, por si só, ela já restringe muito. Então eu não posso aliar a ela o medo da mamãe. Eu tenho uma alergia alimentar, que a criança não pode comer tais alimentos. E tenho medo da mamãe de testar novos alimentos, o que vai sobrar para essa criança? Eu digo muito, a vida de uma médica é vida de teste. Mas, se a criança tem alergia alimentar a alguns alimentos, ao leite, ele tem a fórmula infantil, tá comendo as outras frutinhas, as carninhas, tá tudo tranquilo. Ele tem alergia à carne, a carne de vaca também. Mas ele tá comendo franguinho, ele tá comendo carne de carneiro, tá comendo peixe, tranquilo. Eu não preciso esperar, a criança não vai apresentar déficit por conta dessa carne de vaca que ele está alérgico no momento. Porque o que é que adianta eu colocar do ponto de vista nutricional se ele vai apresentar uma reação alérgica? Então é só só vai acontecer de ter déficit nutricional se for uma alergia alimentar múltipla, muito, muito ampla. Se não for, a gente dá para substituir sim com a fórmula infantil ou com o leite materno e com os outros alimentos. Vamos supor, se a criança não é alérgica à maçã, a pera ela tem quase os nutrientes muito parecidos com a maçã. Vamos testar a pera. E assim a gente vai.